tranquilo, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. 18h02 no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem pra cá que a gente desconfunde, a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bruno Capozzi. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite. Uma letra fácil de decorar, do grande Walter Franco, né? Precursor ali da vanguarda paulistana, Henrique Barnabé, Itamar Assunção, né? Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. E aí as coisas... Porque às vezes as pessoas se agitam demais, né? Em razão de algumas paixões sanguinolentas do espírito, dando aí uma certa adaptada em Spinoza. E nós não, né? Nós não. Nós temos aí princípios. Princípios, sim. Princípios são fundamentais, né? Não transigir com certas coisas que agridem fundamentos de uma sociedade civilizada. Isso nunca. Agora, saber que política demanda negociação, etc. Bom, tudo isso a gente sabe, né? Política, o Wólio Bene, o Bruno Capozzi, que estuda a área, política não é mero exercício da vontade, não só, né? Existe a vontade e existe também um dado que muita gente já estudou, né? Que é até passagem de um livro famoso, né? A gente faz a história, né? Mas a gente não faz só segundo as circunstâncias de nossa vontade, né? Há também os outros. E quem quiser uma pegada mais existencialista, Bob Furruia, pode apelar até Jean-Paul Sartre, né? O inferno são os outros. Momento cultural. Porque você tem que lidar com o mundo real, né? E às vezes as pessoas se esquecem um pouco disso, né? Eu jamais me esqueço. Agora, claro, é preciso não transigir com certas coisas. E aqui a gente não transige, né? Com alguns princípios que organizam a sociedade civilizada e o Estado democrático de direito. Ainda hoje vamos falar do nosso querido, enorme, gigantesco, maioral, primeiro do mundo e para sempre, Pelé. A situação de saúde dele piorou um pouco, segundo a gente está sabendo, né? Nós vamos trazer essas informações aqui, sempre desejando ao rei os melhores votos e mandando para ele as melhores energias, o grande, o insuperável Pelé, né? Mas vamos seguir aqui com a nossa coisa. Ô Bob Furruia, ontem nós falamos aqui do currículo de Edmar Camatta, que tinha sido indicado para dirigir a Polícia Rodoviária Federal. Eu não sabia nada dele, não lembrava da biografia dele e tal, aí começou a circular a informação. Saiu uma matéria da Mônica Bergamo na Folha, também colunista aqui da casa, e advogados que atuam, né, especialmente na área penal, lembraram quem é Edmar Camatta. E eu escrevi hoje um texto no UOL, dizendo que a escolha de Camatta para o comando da Polícia Rodoviária Federal eu chamei de inaceitável. E sim, é inaceitável.
Era inaceitável. O Flávio Dino, há pouco, anunciou que ele não será mais diretor da Polícia Rodoviária Federal, né? E já anunciou um substituto. E algumas pessoas estão dizendo, olha, Reinaldo, foi você. Não, eu não nem nomeio, nem derrubo ninguém. Obviamente. Eu tenho uma entre muitas opiniões. Agora, parece que o Flávio Dino acabou entendendo que a opinião que eu expressei e que outros expressaram, muito parecida, tinham razão de ser. Né? Porque há pouco ele tirou a indicação de Edmar Camatta, então ele não mais vai comandar a Polícia Rodoviária Federal, e em seu lugar nomeou Antônio Fernando Oliveira. Retirou o nome do Edmar Camatta e botou Antônio Fernando Oliveira. Não conheço, mas de saída quero dizer o seguinte: a nomeação de um lavajatista para comandar a Polícia Rodoviária Federal é simplesmente inaceitável. Especialmente desse Edmar Camatta, que exerce lá um cargo no governo do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Ele foi candidato a deputado federal em 2018 pelo PSB. E disse sobre a Operação Lava Jato: até agora já foram condenados 188 pessoas na Operação Lava Jato. Não podemos deixar a maior operação anticorrupção do país parar. Você concorda? Votem em um candidato que garanta a continuidade de pacotes anticorrupção. Esse é ele falando. Mais adiante, né? Se encontrou com o Deltan Dallagnol. Tive 5 minutos que certamente milhões de brasileiros gostariam de ter e espero ter honrado. À frente o coordenador da Força-Tarefa, Deltan Dallagnol. Pude falar do orgulho e confiança que a ampla maioria dos brasileiros tem na atuação desses profissionais. Está se referindo a Lava Jato. Não só isso. Né? Quando o Lula foi preso, ele apoiou a prisão do Lula, né? E disse o seguinte: o fato hoje é que Lula está preso. Também estão presos Cabral, Cunha, Gedel, Vacari, André Vargas, Henrique Alves, Palocci, Gin Argelo. Todos presos, todos inocentes, todos sem provas. Lula não foi o primeiro. Ao contrário, sua prisão foi cercada de precauções, para muitos desnecessárias. Isso aqui é um absurdo. Isso é um absurdo de várias maneiras. Primeiro ele está dizendo aqui, bom, lista lá um monte de presos e diz, todos inocentes? Barfuru e Bruno, e se tivesse um inocente ali? Ele lá sabe? Lula, por exemplo, era inocente. Lula foi condenado sem prova. Como é que a prisão do Lula foi cercada de precauções? Excesso de precaução. Lula, aquele que teve um mandado de condução coercitiva expedido por Moro, absolutamente ilegal. Nessa fala deste senhor está a cloaca da Lava Jato. Porque ele está saudando aqui a prisão, ele está falando assim, olha quanta gente presa dos mais diversos partidos. Então deve ser justo. Se todo mundo e vários partidos estão sendo presos, deve ser justo. É todo mundo inocente? A pergunta dele é retórica, ele está dizendo, é todo mundo culpado. E o Lula foi condenado sem prova. Vejam só, ser lavajatista não é pertencer a uma corrente. Os juristas, meninos, se dividem em várias correntes de pensamento. Eles têm ali visões distintas de como deve ser conduzido o processo, enfim, de quais são os critérios para condenar, para absolver, de como deveria se organizar o Estado nessa questão.
As pessoas podem ter correntes de opinião as mais diversas. O que você não pode é assaltar o Estado de Direito. Isso não pode. Você não pode um grupo de delegados, um grupo de procuradores, um grupo de prosélitos, de jornalistas, porque também se juntaram, se organizar para dizer o Estado de Direito que temos não vale, a Constituição que temos não vale, o direito penal que temos não vale, vale a minha vontade. Isso não pode ser. E foi o que a Lava Jato fez. Ser lavajatista, nesse caso, é ter um compromisso com a ilegalidade. E a Lava Jato custou muito caro ao Brasil. A Lava Jato nos empurrou para a lama em que estamos. E temos de sair dessa. Não é? Se a Lava Jato fosse um projeto de poder, não deixa de ser, mas nunca se assumiu como tal. Teria sido, de qualquer modo, derrotada nas urnas. Ah, mas o Dino nomeou também um anti-lavajatista. Então, um anti-lavajatista pode. Um lavajatista não pode? Sim, é precisamente isso. Um anti-lavajatista pode, um lavajatista não pode. Você está afirmando isso mesmo, Reinaldo? Estou. Porque ser um anti-lavajatista significa que você não terá compromisso com quem deliberadamente despreza as garantias do Estado de Direito. O cara pode até ter outros defeitos que o inabilitem para o cargo. Sim, pode ter. O cara não é lavajatista e pode ser uma besta. Eu mesmo conheço gente que não gosta da Lava Jato, é uma besta. Agora, o lavajatismo, desculpem, não existe forma benigna do lavajatismo. Porque o lavajatismo significa endossar os métodos a que recorreram Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e companhia. E que destruíram um setor da economia, o setor de construção pesada, quebraram empresas, desprezaram direitos fundamentais, mandaram o devido processo legal para o lixo, demonizaram a política, prepararam o berço para Bolsonaro e nos jogaram nesta lama em que estamos e da qual estamos saindo. Então era uma nomeação inaceitável, sim. E obviamente eu escrevi isso. E não sabia que o Dino ia voltar atrás e fez muito bem voltar atrás. Oh, tá vendo? O PT fazendo pressão. Eu não sei que pressão o PT fez, eu sei o que eu escrevi. E eu não sou petista. Porque meu compromisso não é com o PT, com esse, com aquele. Tanto é que deu um pau na nomeação, não sei nem saber o que ele ia fazer. Eu não tenho compromisso com o erro de ninguém. E foi um erro. E isso vale para essa área e para qualquer outra. Se eu achar que está errado, é isso que eu vou falar. Agora, se ele acabou concordando, tanto melhor. Não é? E aí ele disse, Flávio Dino, tivemos uma polêmica e achamos mais adequada, né, essa substituição. Levamos em conta menos as visões pretéritas e mais o presente e o futuro. Mas nós precisamos, ao olhar o futuro, examinar se aquele líder tem condições políticas de conduzir a sua atribuição. Então, realmente, não se trata de um julgamento de condições pretéritas, de quem quer que seja, mas sim de avaliação quanto à existência de condições políticas para liderar. Com todo respeito ao Flávio Dino, que já foi juiz, irmão de procurador, a fala aqui, eu entendo, ministro, a fala não faz muito sentido,
Mas eu entendo. Não quis dizer, não é só. Não, é o passado, sim. Ô, Bob Furui, ô, Bruno. Ele está dizendo assim: levamos em conta menos as visões pretéritas e mais o presente e o futuro. Por acaso ele conhece o futuro do cara? Não conhece o futuro do cara. Nem eu. Ninguém conhece. Eu vou saber o que ele fez? Vai fazer, ou melhor, o que ele vai fazer? Agora, o que eu sei, Bruno, é o que ele fez. Aí eu sei. Então é o passado, sim. Quem disse que não é o passado? É o passado. É o passado. E esse passado de adesão incondicional à Lava Jato, sendo um quadro da Polícia Rodoviária Federal, mais um desses quadros de polícia que ficam fazendo proselitismo como candidato. Não. Vem cá. A gente deve dar uma instituição, um dos entes que tem a prerrogativa, né, do monopólio do uso da força e das armas, né, em nome do Estado, nós devemos entregar esse ente a alguém que acha que Deltan Dallagnol é referência na área de combate à corrupção? Alguém que acha que Sérgio Moro é referência na área de combate à corrupção? Aqueles que foram flagrados pela Operação Vaza Jato, batendo aquele papinho e combinando operações ao arrepio da lei? Que resultaram, inclusive, na declaração de suspeição de Sérgio Moro? É esse o exercício que se quer da lei? É a esse que se vai entregar um ente do Estado? Não quero demonizar o cara, não. Ele fica lá na dele, tendo a opinião que ele quiser, mas não para dirigir a Polícia Rodoviária Federal. Aí não. Não é preconceito, não é perseguição, não é nada. Ninguém está pedindo para ele ser punido. Então agora ele tem de ser punido. Não, ninguém está defendendo punição. O que não pode é haver a promoção. Aí não. Para um cargo que é de gestão política. Como não? Sim, senhores. Ele está sendo escolhido, estava sendo escolhido por esse governo. E que se saiba, não retirou as apologias que fez a uma operação caracterizada pela ilegalidade. Nós não podemos ter, nem agora, nem nunca, uma espécie de um ente de razão, de um ente abstrato que comanda, né, o direito, a justiça, a polícia, acima da própria legalidade e da própria institucionalidade. Não foi meu texto que derrubou, não tenho essa pretensão, mas adoraria que tivesse sido. Sou muito claro. Não há lugar para o lavajatismo no Estado Democrático de Direito. Como não há lugar para o golpismo. O golpismo não é uma das formas de ser da expressão política. Não, ele é a negação da expressão política, é crime. E o lavajatismo não é uma das formas de ser do exercício da legalidade, do Estado de Direito e do combate à corrupção. Recorreu a métodos escancaradamente criminosos. E só o corporativismo impediu que essas pessoas, e tem impedido que essas pessoas sejam punidas. Inclusive pelos desastres que provocaram, não só a indivíduos, mas também pelos desastres que provocaram na economia, no país como um todo. O Camata continue lá a tocar a vida dele. Espero que tenha tempo de rever seus pontos de vista muito equivocados. E que doravante se tome um pouco mais de cuidado ao fazer determinadas escolhas. Mas o secretário de Estado da Justiça vai ser o Arruda Botelho, advogado, criminalista. Que bom, que bom. Anti-lavajatista, excelente.
Ser anti-lavajatista é sinal de que está afinado com o Estado de Direito. É um sinal. Não quer dizer que seja determinante, assim, está necessariamente, mas que é um sinal, pode ser um sinal. Presidiu o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Ótimo. Qualifica para o cargo. É disso que precisamos. Não precisamos é que a justiça, a polícia, sejam aparelhadas por gente que acha que pode dominá-la de fora a partir de determinadas convicções, né? Fraudando, inclusive, o devido processo legal. Não estou dizendo que ele tenha feito isso, estou dizendo que a Lava Jato fez isso. E ele estava entre aqueles que aplaudiu. Não era o único. Sim, a imprensa também, quase unanimemente. Cometeu erros pavorosos, pavorosos. E é uma das grandes responsáveis pelo desastre. Também. Né? E ainda não reconheceu devidamente a culpa que tem. Espero que um dia o faça. Para ser claro.